Fala, meus arteiros, tudo bem, pessoal? Vamos lá, aqui começando no YouTube, né, alguns vídeos para vocês. E eu queria hoje começar com um vídeo que foi o primeiro vídeo que realmente viralizou para mim lá na minha conta do Instagram. E eu queria mostrar para vocês devagar, né, detalhadamente, o que a gente fez naquele vídeo e a técnica que a gente usou. Vocês sabem que o vídeo que eu estou falando é o vídeo da casinha, né? A casinha onde a gente utiliza um ponto de fuga, né? Então, uma casinha com perspectiva. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, então, como que a gente vai fazer essa casinha da forma correta, né? Utilizando essa perspectiva simples, que é a perspectiva de um ponto de fuga. Bom, para começar, né, a gente vai trabalhar aqui uma linha do horizonte, tá? Então, vocês vão começar fazendo uma linha aqui. Vocês podem fazer essa linha no centro da folha de vocês, ou um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. Vocês vão posicionar isso de acordo com como vocês querem ver essa casa aqui na folha de vocês, com o horizonte mais alto ou o horizonte mais baixo, tá? Linha do horizonte. Eu sempre escrevo aqui LH para vocês lembrarem do nome, tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente tem que fazer, né? Quando a gente vai criar uma perspectiva, a gente tem que pensar sempre que aquilo que está perto da gente fica maior, ó. E o que está mais longe fica menor. Então essa mão minha aqui está pertinho de vocês, ela fica maior, né? Imagina que a tela do computador, do celular aí é uma folha. Então você vê que a mão que está lá longe, ela vai ser desenhada pequena. E a mão que está aqui perto vai ser desenhada grande, né? Para dar essa impressão de perto e longe. Mesma coisa quando a gente vai colocar qualquer coisa no nosso desenho com perspectiva, com profundidade. Então, se eu quisesse desenhar uma bola lá longe, perto do horizonte, e uma bola aqui perto, a bola lá longe seria pequena e a bola aqui perto seria grande. Certo? Fica clara a diferença de distância de uma para outra, tá? Bom, isso aqui era só para mostrar para vocês aí esse exemplo que a gente chama de princípio da diminuição. Quanto mais longe, menor. Quanto mais perto, maior. Bom, agora o que a gente tem que pensar aqui é na utilização de um ponto de fuga. Como a nossa casa, vou fazer uma casa bem simples, né? Só para vocês entenderem aí essa técnica. E eu vou mostrar para vocês usando o ponto de fuga, porque ele facilita a gente a fazer esse perto e longe com diferentes tamanhos, tá? Então, nessa linha do horizonte, eu vou escolher um ponto e vou fazer um X em cima dessa linha, certo? Quando a gente utiliza um ponto de fuga, a gente faz uma perspectiva que se chama perspectiva linear, né? Por quê? Porque ela vai ter uma face desse objeto que não vai estar ligada no ponto de fuga, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha aqui e vou cruzar com uma linha na vertical, tá? Então, para o lado de cá eu vou fazer a frente da minha casa, para o lado de cá eu vou fazer o lado da minha casa, certo? Eu vou definir essa altura, que vai ser a altura da minha casa, sem contar o telhado, tá? E agora eu vou unir esse ponto lá no meu ponto de fuga e esse aqui também, tá? E aqui eu vou fazer um quadrado sem ligar em ponto de fuga nenhum, ó. Certo? Isso aqui é uma dica para vocês, tá? Vocês viram que aqui eu errei a inclinação dessa linha aqui, né? Eu fiz ela um pouco assim. E então eu arrumei essa linha antes de apagar, tá? Porque se eu apago, eu perco a referência daquilo que estava errado. Se eu deixo o meu erro aqui e arrumo, depois apago, eu fico ali com a referência daquilo que está errado. Então eu não vou fazer igual, tá? Tem muito aluno que faz a linha
Aí viu que tá errado, apaga. Aí quando vai fazer o certo, faz errado de novo, porque perdeu a referência daquilo que estava errado, ok? Bom, agora, pessoal, o que a gente tem que ter em mente aqui? Vocês têm que definir... Aqui você já vê que tem a frente da casa e a lateral dela tá indo lá longe, né? Ficou meio que infinita, né, a casa. Ela vai embora para sempre. Então, o que eu tenho que definir? O final dessa distância, o final dessa profundidade, tá? Então eu vou escolher se eu quero uma casa muito longa ou se eu quero uma casa um pouquinho menor, certo? Agora tudo isso que sobra não me serve mais, eu posso apagar. Tá? Então aqui também, dentro da casa, a linha do horizonte não vai aparecer. Fora da casa, ela continua aparecendo, certo? Então aqui eu defini, aqui parece uma caixa de sapato, né? Eu tenho a frente da casa e a lateral com essa diferença, né? Então aqui está maior porque está mais perto e aqui está menor porque está mais longe, certo? E foi o ponto de fuga que me mostrou essa descida aqui, né? Essa distorção que a gente chama. Então, aqui tá grande, aqui tá pequeno. Só que se você for pensar na vida real, se você tivesse nessa casa, né, aí na sua frente, e essa altura é igual a essa, né? Elas têm a mesma altura, só que no desenho, por conta da distorção da profundidade, esse lado do fundo vai ficar menor, tá bom? Bom, agora eu poderia fazer também aqui um telhado, né? Então vamos supor que essa casa aqui, ela tenha aquele telhadinho igual as casinhas que a gente desenha quando criança, né? Escolhi aqui uma altura e eu fiz ela primeiro nessa face, porque essa face aqui ela não tem a distorção do ponto de fuga. Mas agora, para eu definir, né, o tamanho desse telhado lá no fundo, lá atrás, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar no ponto de fuga. Então, eu vou pegar esta linha aqui, ó. Eu vou pegar ela e vou ligar lá no ponto de fuga, ó. Estou girando a minha folha, porque assim eu consigo o melhor posicionamento para o meu braço, tá? Então, ó, girei a folha, vou fazer a linha para lá, vou deixar o braço bem solto e vou levar. Posso levar umas 3 vezes, assim, para achar a melhor reta, certo? E agora, professor? Agora nós temos que fechar aquele telhado lá atrás, né? Então muita gente vem aqui e faz isso aqui, ó. Ou faz isso aqui, ó. Não pode, né? Esse telhado, ele tem essa inclinação aqui, ó. Eu vou até alongar aqui, ó, com um pontilhado. Como que eu levo esta inclinação lá para o final? É só eu copiar esta inclinação. Então, vou fazer isso aqui, ó. Trazer essa linha para lá, ó. Certo? Então, eu copiei a mesma inclinação para manter o telhado igual do início da casa até o final da casa, ok? Então, aqui nós já temos a nossa casinha aqui, a forma principal dela, né? Com a perspectiva que eu queria, que nada mais é do que essa distorção de altura no desenho para simular a mesma altura na vida real, só que em distâncias diferentes, tá? Então aqui, por exemplo, se eu fosse desenhar aqui na frente uma porta, uma janela, enfim, só uma porta, eu não vou precisar usar o ponto de fuga, né? Por quê? Porque tudo que está aqui nessa fachada, nessa frente, tem a mesma distância da gente. Está na mesma distância que nós, né? Então, isso está na mesma distância da gente do que isso.
está na mesma distância da gente do que isso, certo? Por isso que aqui não tem distorção. Vou até apagar essa linha aqui, que eu vou deixar isso aqui uma frente única, né? Então, aqui na frente, se eu quero fazer uma porta, por exemplo, ó, definir aqui o meio, né, dessa faixa. Vou colocar uma porta aqui. Uma casona grande eu tô fazendo aqui, né, um casarão. Pode ser até um celeiro daqueles de sítio, bem americano, né? Então essa porta tem alguma distorção? Não. Mas se eu colocar, agora que está aqui o que eu quero explicar para vocês. Se eu for colocar janelas, por exemplo, nessa lateral aqui, como que eu tenho que fazer? Vamos fazer assim, ó. Vou colocar um desafio. Eu quero colocar janelas nessa lateral aqui que sigam a altura dessa porta, tá? Então o que eu vou fazer? Como é que eu sei em toda essa lateral onde fica a altura dessa porta? Eu vou trazer a altura dessa porta até aqui, ó, até essa lateral começar. Então aqui é a altura da minha porta, certo? E para descobrir essa altura em toda essa lateral, eu vou ligar ela no ponto de fuga. Então essa aqui é a altura da minha porta em toda essa lateral. Se eu fosse desenhar essa porta lá atrás, ó, ela ia seguir a altura. Então aqui eu desenhei essa porta exatamente com a mesma altura que essa, tá? Na vida real, vamos supor que essa porta aqui tenha 2,10 metros, tá? Que é a altura padrão de porta. Essa porta aqui, ela também tem, tá? Só que no desenho ela está demonstrada com tamanhos diferentes, ok? Então vamos colocar aqui agora algumas janelas na altura dessa porta. Eu defini essa altura, agora eu vou colocar aqui as janelas. Vou escolher a largura delas. E aqui eu vou colocar uma janelinha menorzinha, pequena, como se fosse uma janelinha de banheiro, tá? Então aqui eu fiz uma janela e eu vou colocar dessa altura. Outra janela, outra, e essa eu vou fazer de uma altura menor, porque ela é menorzinha. Agora, como que eu faço para definir aqui embaixo a linha final? Eu posso vir aqui e fechar simplesmente do jeito que eu quiser? Não posso, porque eu preciso seguir também o ponto de fuga. Então, qual que é a lição? Tudo que indica profundidade vai seguir o ponto de fuga, tá? Todas as linhas que demonstram algo perto e algo longe vão seguir o ponto de fuga. Então, essa linha aqui toda, ó, esse ponto está perto da gente, esse ponto está longe da gente. Essa janela, esse ponto está perto da gente e esse ponto está um pouquinho mais longe. Então vai indicar profundidade. Tem algo perto, tem algo longe, indica profundidade. O próprio telhado, esse ponto está mais perto da gente. Esse está mais longe, então essa linha vai ligar no ponto de fuga, tá? Esse ponto está perto da gente e esse também está perto da gente, então essa linha não indica profundidade, tá? Por isso ela não está ligada no ponto de fuga, ok? Nem essa também. Isso está perto, na mesma distância. Bom, vamos lá. Para definir isso, a base dessas duas janelas que são iguais, tem a mesma altura, eu vou ligar isso aqui no ponto de fuga. Então, ó, pessoal, aqui eu não estou usando régua, mas vocês podem usar, tá? Claro que eu indico sempre treinando não utilizar régua, para deixar esse braço aí forte, firme no traço, para que vocês tenham mais facilidade no desenho, tá? Na pega e tudo mais. Então, eu fiz ali a ligação no ponto de fuga e agora sim eu posso
colocar os traços definitivos das minhas janelas. Mesma coisa a janelinha do banheiro. A parte de cima eu já tenho, porque ela já está ligada no ponto de fuga, e a parte de baixo eu vou ligar no ponto de fuga, ó. Veja que em todas essas janelas que eu criei, a parte que está mais perto da gente é maior e a parte que está mais longe da gente é menor, ok? Então, eu não tenho que ficar me preocupando aqui em qual tamanho que eu vou colocar ao final dela, qual tamanho eu vou colocar à frente. Você escolhe o tamanho, depois você liga no ponto de fuga, que ele vai nos dar o tamanho longe, né? O tamanho dessas coisas lá longe. Eu posso fazer uma segunda camada aqui de janelas, ó, definindo aqui também a altura, como se fosse um segundo andar. E ligar tudo isso também lá no ponto de fuga, ó. Depois eu venho aqui embaixo e defino também a largura de cada coisa. Ó, vou subir a mesma largura das janelas grandes, ó. Vou fazer uma pequenininha aqui também, como se tivesse um banheiro lá em cima, ó. Ligo no ponto de fuga. Só que aqui do outro lado eu vou fazer uma outra janela. Então aqui eu tenho tudo isso seguindo uma perspectiva correta, tá? Com proporção, certo? Ó, todas as linhas que ligam no ponto de fuga eu fiz elas fraquinhas, tá? Depois que eu defino o correto, eu venho com uma camada de lápis mais forte. Porque se eu erro, né, uma altura, acho que é melhor fazer de outro jeito, aí eu não tenho que ficar me preocupando com a marca que o meu lápis vai deixar, tá bom? Bom, aqui na frente eu vou deixar assim. Ficou bem interessante, né? Dá pra gente criar várias coisas, dá pra vocês criarem a casa que vocês quiserem, com quantas janelas vocês quiserem, quantas portas vocês quiserem. E todas essas linhas depois vocês podem apagar, tá? Deixando ali o horizonte e o desenho mais limpo, tá? Agora o telhado, ó, eu poderia, por exemplo, fazer um telhado que continuasse, né? Um telhado que viesse mais para baixo um pouco, ó. E que viesse até talvez um pouco mais para frente, ó. Então eu vou continuar essa linha aqui de cima, vou descer uma linha igual a essa, ó. Isso aqui vai ter profundidade, né, ó. Esse ponto é mais perto e aquele é mais longe. Então isso aqui eu tenho que ligar lá no meu ponto de fuga, ó. Tá? Isso aqui, passei aqui também. Só que eu tenho que vir com essa ponta aqui, né? Para definir essa parte que avança para frente da casa. Então aqui eu tenho a altura desse lado. E isso aqui eu vou ligar no ponto de fuga. Entenderam? Então o que que eu fiz? Eu puxei esse telhado mais para frente, certo? Isso aqui já está ligado no ponto de fuga, eu posso levar ele quanto eu quiser para frente. Depois eu desci essas duas águas de telhado, seguindo o que eu já tinha na casa, certo? E aí eu levei para o fundo, para o ponto de fuga, para encontrar essa reta aqui, ó. E ela vai passar um pouco da casa lá atrás também, né? Então, defino aquilo lá. Olha que interessante que vai ficando, né? Vai criando, vai ganhando detalhe, né? Isso aqui a gente pode
incrementar quantas coisas a gente quiser, tá? Então, depois eu posso fazer aqui, ela em volta da casa, né, um caminho, né, uma calçada, vamos dizer assim, ó, tá? Então, de lá para cá tem profundidade. Eu vou usar o ponto de fuga. Aqui na frente não tem. Eu não vou usar. Vou fazer uma linha reta igual a linha do horizonte. E do lado de lá, eu preciso definir, né? Mas vem lá do ponto de fuga. Ó. Então, a lição de hoje é essa. Tudo que tem profundidade vai seguir o ponto de fuga, certo? Isso aqui é uma perspectiva com um ponto de fuga. Ou a gente também pode chamar de perspectiva linear, tá? Então, perspectiva linear por quê? Porque vai ter uma face, que no caso é essa face aqui, que vai estar linear com a gente. Ela não vai ter essa distorção aqui que essa face tem, ok? Deixa seu comentário, deixa o seu like, segue aí a gente no canal, porque eu vou fazer muito conteúdo como esse, ensinando vocês a desenhar, ensinando vocês as técnicas corretas, tá bom? Então é isso, muito obrigado, arteiros, e vamos lá, vamos desenhar.